Estamos no ano de fazer discípulos, e esse ano nós vamos transmitir aquilo que temos recebido do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Nós temos recebido e nós transmitimos às pessoas, queridos, e nós vamos viver os 4 pilares do discipulado. Nós vamos estabelecer amizade, nós vamos ser transparentes, nós vamos mergulhar no ensino da palavra de Deus, e nós vamos gerar frutos de transformação nas nossas vidas e na vida daqueles que estão caminhando conosco. Nós somos discípulos, seguimos a Jesus e ajudamos pessoas a seguir a Jesus. Nós seguimos a Jesus, somos amigos de Jesus, somos transparentes com Jesus, recebemos do ensino da sua palavra, temos frutos de transformação e ajudamos e incentivamos pessoas. E tudo começa ali na amizade, na oração por 3, no buscar contato com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Para isso, queridos, eu gosto de falar sobre o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus. Se você trouxe Bíblia, abra comigo em Romanos, no capítulo 8, do versículo 28 ao 29. Romanos capítulo 8, do versículo 28 ao 29. A palavra de Deus, ela fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus aqui, queridos? Amém? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, Ele também predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, o cerne do propósito eterno de Deus, queridos, é esse entendimento. Uma grande família de muitos filhos, à imagem de Cristo Jesus. Desde do Éden, quando Deus estabeleceu o Éden, queridos, Ele falou para o homem fazer o quê? Frutificar, multiplicar e encher a terra. Da onde o homem, na comunhão com Deus, frutificaria, multiplicaria, encheria a terra e ia governar sobre a face da terra. Era a ideia de sermos um reino sacerdotal, reis e sacerdotes. Como sacerdotes entramos na presença de Deus, e como rei reinamos sobre a face da terra servindo pessoas. A ideia de Deus, o plano original de Deus era esse. E queridos, em Cristo Jesus, hoje nós continuamos esse plano. Uma grande família de muitos filhos à imagem de Cristo Jesus. Por isso que ao ser como Ele e servir como Ele. Irmãos e irmãs, queridos, de todas as tribos, raças, povos e nações, à imagem de Cristo Jesus. Consegue me entender? É o propósito, é o cerne, é o entendimento, queridos, é o centro do propósito eterno de Deus. E eu e você, dia a dia, somos desafiados a ser como Jesus. Manifestar o seu caráter, ser a sua imagem sobre a face da terra, aonde estamos vivendo, trabalhando, comprando, vendendo, fazendo a vida cotidiana. E na vida cotidiana, eu e você buscamos ser a imagem de Cristo Jesus. É o evangelho de segunda-feira. Quando nós saímos daqui, segunda-feira, o nosso objetivo, a nossa visão, o nosso jeito de ser é ser como Jesus. Consegue me entender? Todos os dias, aonde estamos, queridos, somos desafiados a ser como Jesus. E para ser como Jesus, queridos, nós precisamos ser transformados à imagem de Cristo Jesus. E aonde essa transformação acontece? Na intimidade com Deus. Por isso, queridos, que como igreja, a nossa visão é sermos íntimos de Deus. Cada membro ser íntimo de Deus, cada discípulo ser íntimo de
Deus. E esse é um grande desafio. Lá em Vitimarsum, quando nós iniciamos a igreja, depois de alguns anos, nós tivemos um culto de celebração lá para celebrar, eu acho que o aniversário da igreja, e alguns líderes deram um testemunho, e uma das líderes deu um testemunho que me chamou muita atenção, me marcou. Ela falou, foi aqui, e ela já era crente, mas ela falou assim, foi aqui que eu aprendi a fazer o meu devocional. E hoje eu faço o meu devocional diário. Quando ela falou aquilo, eu falei, aí está o protótipo, o modelo perfeito. Atingimos o objetivo ou a visão como igreja. Levar as pessoas a serem íntimas de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, ele fala assim, mas ao orar, entre no seu quarto e fechando a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê no secreto, ele lhe dará a recompensa. Queridos, Mateus 6,6 é o princípio do quarto de escuta. Repete assim comigo, quarto de escuta. Mateus 6,6 é o princípio do quarto de escuta, da nossa comunhão com Deus, do nosso tempo de comunhão com Deus, o nosso tempo devocional. E esse é o nosso primeiro chamado. Nós somos desafiados a isso, queridos, a ter tempo com Deus, e a nossa transformação, ela começa na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, quando nos relacionamos com Deus, quando fechamos a porta do nosso quarto e oramos. Em uma era, queridos, de ativismo, de culto à produtividade, queridos, nós falarmos em frear, queridos, e desacelerar, é quase uma loucura para essa sociedade. Queridos, existe um culto à produtividade. Seja produtivo, acorde 5 da manhã, tome banho gelado. E é um culto, queridos, é uma celebração à produtividade. Você falar que você separa tempo, queridos, para ficar quieto diante de Deus, é uma contracultura de tudo aquilo que a gente vive. E precisamos desacelerar, ter tempo de intimidade com Deus. E a intimidade com Deus começa em um quarto com a porta fechada. C.S. Lewis fala, há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começamos a orar. Quando fechamos a porta do nosso quarto. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria transformados para transformar. E eu gostaria de usar um texto como base de 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Se você trouxe Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse esse versículo, esses capítulos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Acompanha comigo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu é posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. E ora, este Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como que pelo Senhor, que é o Espírito. Queridos, aqui Paulo está falando da superioridade da nova aliança para a antiga aliança. Paulo está fazendo um comparativo dessas duas alianças. A antiga aliança, ela não tinha poder de transformação, ela não transformava aqueles que cumpriam a lei.
Queridos, a antiga aliança, ela não tinha poder de transformar as pessoas. Ela não transformava. A lei, queridos, ela mudava ações exteriores ou ações externas. E continua somente mudando ações externas. Se você se torna crente e você fala assim, eu não faço porque eu não posso, você não entendeu a transformação que há em Cristo Jesus. Nós não fazemos coisas porque nós não podemos. Nós não fazemos coisas simplesmente porque o Espírito Santo de Deus mudou o nosso coração e nós não queremos mais fazer. Isso é transformação. A lei mudava fatores externos, agora a graça de Deus muda o nosso coração. Regras, condutas, moralidade, em alguns aspectos das nossas vidas, elas são boas, mas não se aplicam a moldar Cristo Jesus em uma pessoa. Consegue me entender? Uma vez tiveram uma boa ideia, acho que já falei para vocês, mas vou repetir. Tiveram uma boa ideia para mim, lá em Vitimarsum. Pastor, pregue sobre os 10 mandamentos que as pessoas não vão pecar mais. Eu falei, cara, se fosse tão fácil, escrevi os 10 mandamentos na parede e falava, ó, cumpra isso aqui, e vocês não pecam mais. Não é assim que funciona. Regras de conduta não mudam pessoas. Quer ver um exemplo? Você está lá, andando em um gramado bonito. Tem uma plaquinha lá, não pise na grama. Você não pisa porque tem uma norma, uma regra, uma lei. Mas você está louco para tirar o teu sapato e pisar na grama. Quando Deus fala que ia transformar, tirar o nosso coração de pedra, colocar um coração de carne e escrever no nosso coração a sua lei, é como se ele pegasse aquela plaquinha, não pise na grama, e implantasse no seu coração. Agora você não pisa, porque o seu coração foi transformado. A lei dizia, não adultere. Jesus fala, eu porém vos digo, aquele que olhar e cobiçar, já adulterou aonde? No seu coração, porque a ideia de Deus é transformar o nosso coração ao coração de Cristo Jesus. Lembra aquela canção, e eu não vou cantar, só vou falar, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre? É isso, queridos. Eu não vou cantar, senão vão me convocar ao ministério de louvor, daí... Por isso, queridos, que regras, condutas, moralidades, elas não se aplicam para moldar Cristo Jesus em nós. Por isso, queridos, que discipulado não é um conjunto de regras. Fala um amém aí. Amém. Discipulado, queridos, não é pegar um conjunto de regras e passar para as pessoas. Não é pegar os meus padrões de conduta e tentar moldar em uma pessoa. Não é pegar a cultura que eu tenho e tentar enfiar em uma pessoa. Isso não é discipulado. Discipulado, queridos, é a vida de Cristo fluindo de você para outra pessoa. É os rios de água viva fluindo e tocando. É a sabedoria de Deus passando por você e tocando na vida de outra pessoa. Paulo aqui, queridos, ele fala da existência de um véu. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Toda vez, queridos, quando a lei é lida em uma sinagoga, queridos, quando os ritos de Moisés são praticados, o véu ainda está posto sobre o coração dos judeus. E aqui Paulo está falando especificamente sobre os judeus. O véu está posto sobre o coração deles, e até hoje eles não compreendem a mensagem. Eles não entendem a mensagem. Por quê? Porque um véu está posto sobre o seu coração. Só que existe uma promessa sobre esse povo, que um dia a janela dos gentios vai se fechar e toda Israel será salva. Como isso vai acontecer, não sei. Mas vai acontecer. Existe esse véu,
E o texto continua, versículo 16, 2 Coríntios 3,16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Quando alguém se converte, queridos, quando alguém é alcançado pela graça, queridos, o coração dessa pessoa entende a mensagem, queridos, tanto judeus como gentios, e o véu é tirado. E isso é algo sobrenatural. Todas as vezes, queridos, que alguém levanta a sua mão, vem aqui para frente, fala, eu aceito Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu declaro a Jesus Cristo como Senhor, é o sobrenatural de Deus tocando a vida dessa pessoa, é o maior milagre, queridos. Sim ou não? Porque mesmo eu e você não sendo gentios, queridos, eu e você, nós tínhamos os nossos ritos para tentar alcançar a Deus. Antes de nos convertermos, queridos, nós tínhamos as nossas crendices, queridos. Acreditávamos que de alguma forma poderíamos alcançar a Deus. Você já viu frases do tipo, pastor, eu não sou tão ruim assim. Você está evangelizando a pessoa, eu não sou tão ruim assim. Mas eu não faço mal para ninguém. De alguma forma a pessoa está cumprindo alguns ritos para tentar alcançar a Deus. Ela está cumprindo o rito da comparação. Eu nunca matei, eu nunca fiz nada de mal. Olha aquele ali, o meu vizinho é pior do que eu, então eu devo ter mais favor de Deus porque eu de alguma forma sou moralmente melhor do que o outro. Você consegue me entender? E todos nós éramos assim. Cumpríamos, e muitos ainda continuam cumprindo o ritual da comparação. Eu não sou como aquele, não, como aquele ali, pastor. Não sou não. E o véu continua sobre o coração. Mas quando nos convertemos, entendemos que nós não alcançamos a Deus pelos nossos ritos, pelo nosso jeito de ser, mas nós alcançamos Deus pela graça, o que acontece? O véu é tirado. Quando de forma sobrenatural esse véu é retirado, passamos a compreender o Evangelho. Passamos a encontrar a liberdade. Olha o que o versículo 17 nos fala. Ora, este Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor... E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas qual liberdade, pastor? Muitas vezes achamos que é a liberdade para se expressar. Pode ser, mas não é a ideia principal, queridos. Por eu sempre fui muito tímido, muito quieto. Quando se falava de liberdade, eu muitas vezes associava como uma liberdade, sei lá, de dançar, de se expressar, de poder se movimentar, e muitos devem ter passado por isso. Pode ser em um aspecto, mas não é o aspecto principal. Sabe por quê? Existe muita gente, queridos, que não conhece Jesus, que é extremamente expressiva, sim ou não? Que pula, chora, grita. Já foi em jogo de futebol? É um culto, queridos. O cara ergue a mão, xinga, briga, se expressa, chora quando o time ganha, sim ou não? Aos nossos olhos, queridos, se colocar as imagens de um gol e só mudar a música e colocar uma música crente, nós vamos falar avivamento. Porque nós nos enganamos, queridos. Não é dessa liberdade que Paulo está falando. É a liberdade, queridos. A verdadeira liberdade, queridos, é a liberdade de compreender a mensagem. Porque o véu que cobria o nosso coração foi retirado. E nós encontramos a liberdade do quê? De compreender a mensagem. Conhecereis a verdade e a verdade vos... É a liberdade de conhecer a mensagem de Cristo Jesus. De não existir mais esse véu de separação, a liberdade de compreender a nova aliança, a liberdade de ter Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas.
Fala um amém aí, crente, para mim achar que você está acreditando. É essa liberdade, queridos, a liberdade de ter acesso a Deus. Hoje eu e você temos acesso a Deus, existe um novo e vivo caminho, queridos, e isso é extremamente importante. Queridos, nós temos acesso a Deus. Todas as vezes, queridos, que você fecha os seus olhos e dirige uma palavra em oração, o seu Deus te ouve porque você tem acesso a Ele. Todas as vezes, queridos, que você fecha a porta do seu quarto, queridos, a manifestação poderosa de Deus vem naquele lugar. Todas as vezes que você tem lutas, conflitos internos, dificuldades no seu trabalho, todas as vezes que você tem lutas, queridos, se você separar segundos, queridos, para simplesmente falar Jesus e trazer a consciência que Ele está com você, você vai encontrar a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque eu e você hoje temos acesso a Deus. E isso é extremamente importante, queridos. O texto continua. Verso 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E todos nós quem? Todos aqueles que nasceram de novo, que têm Cristo como Senhor das suas vidas, todos que estão debaixo da nova aliança, todos os que tiveram o véu removido do seu coração, todos aqueles que têm Jesus como Senhor, contemplam a glória de Deus. Contemplam a glória de Deus. E antes da transformação, existe a contemplação. Antes de sermos transformados, nós contemplamos a Deus. Olha que interessante, queridos. O mesmo texto, na nova versão transformadora. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, na NVT. Olha que interessante. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido. O véu foi removido do seu coração, queridos? Amém? Os quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Olha que interessante, queridos. Podemos ver e refletir a glória do Senhor. Quando nós estamos em intimidade com Deus, nós estamos fazendo o quê? Vendo a sua glória. E depois nós refletimos essa glória na vida das pessoas. Ver e refletir a glória do Senhor. Nós podemos ver, mas por quê? Porque o véu foi retirado, porque a obra da cruz abriu passagem, e hoje nós podemos ver. E aqui, queridos, é o ponto-chave. Todas as vezes que separamos tempo para estar com Deus, eu e você contemplamos a sua glória. Todas as vezes, queridos, que nós estamos fazendo a nossa leitura bíblica diária, todas as vezes que nós levantamos uma palavra de oração, todas as vezes que nós fechamos a porta do nosso quarto, do nosso escritório, todas as vezes que nós separamos tempo com Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos vendo a sua glória. Nós estamos contemplando a Ele. Todas as vezes, queridos, que nós nos reunimos como igreja, o que nós estamos fazendo de forma coletiva? Contemplando a presença e o poder e o propósito de Deus no nosso meio. Quantas vezes, queridos, você veio para uma celebração com muitos problemas, dificuldades durante a semana, um louvor, queridos, uma palavra, um abraço do seu irmão, é a contemplação dessa glória e te transformou internamente. Parece que aquela ansiedade foi tirada com a mão assim. Já aconteceu com você, sim ou não? Porque nós estamos vendo a glória de Deus. Quando nós estamos como igreja, queridos, os nossos irmãos, eles refletem a glória de Deus e isso nos toca. Sim ou não? Quando nós estamos num momento de louvor,
Quando os ministros começam a tocar, a ministrar, eles estão refletindo a glória do Senhor, tocando as nossas vidas. Todas as vezes que você está discipulando uma pessoa, o que você está fazendo? Refletindo a glória do Senhor. Por isso, queridos, que a transformação, ela acontece com a contemplação, ao nós vermos a Deus. E existe uma guerra sendo travada pela sua atenção. Queridos, existe uma guerra pela nossa atenção. A atenção hoje, a nossa atenção, ela vale muito dinheiro hoje, queridos. Muito dinheiro. E existe uma guerra pela atenção. Em uma era de redes sociais, queridos, muito é investido para quê? Para roubar a nossa atenção. É uma guerra pela nossa atenção. Por que isso é importante para nós, pastor? Porque eu e você somos transformados naquilo que nós contemplamos. Preste muita atenção aqui. Eu e você, nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós vemos. Olha o que Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23 nos fala. Preste muita atenção. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, grandes trevas serão. Queridos, nossos olhos iluminam todo o nosso corpo. De alguma forma, queridos, os nossos olhos têm ligação direta com o nosso coração. Aquilo que nós colocamos os nossos olhos. Construímos a nossa cosmovisão por aquilo que contemplamos. E nós somos transformados aquilo que nós contemplamos. Tudo aquilo que nós dermos a nossa atenção, nós vamos ser transformados. Lembra quando o salmista fala: os ídolos das nações têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não falam, têm ouvidos, mas não veem, têm mãos, mas não tocam. Se tornem como eles todos aqueles que o adoram. Um princípio, queridos, tudo aquilo que se tornar primeiro na sua vida, vai se tornar o seu ídolo, você vai contemplar aquilo e você vai ser transformado naquilo. Eu trabalhei 10 anos com academia de ginástica, academia de musculação. E todos os lugares que você for, se forma um ecossistema, um ambiente. E o ambiente da academia, queridos, o que vale é a estética física, sim ou não? Sim ou não? O que as pessoas contemplam? Shape. O que o algoritmo vai mandar no celular dele? Shape. Beleza estética. Os seus olhos vão estar naquilo algumas horas, sim ou não? Consegue me entender? Aquilo se torna um ídolo, aonde toda a vida da pessoa gira em torno daquilo. Ele investe muito dinheiro, por quê? Porque aonde estiver o seu dinheiro, também vai estar o seu coração. E ele vai sendo transformado naquilo que ele contempla. Nós somos transformados naquilo que dominar o primeiro no nosso coração. Consegue me entender? Aquilo que nós contemplamos, nós somos transformados. Se o cara contempla o sucesso, ele vai morrer pelo sucesso. Aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos vai nos transformar. Consegue me entender, sim ou não? Onde temos depositado a nossa atenção? Quem tem sido o primeiro na minha e na sua vida? Quando falamos de ser e servir como Jesus, só vamos ser se contemplarmos, queridos. E contemplamos quando passamos tempo com Ele, queridos. Contemplamos a Deus, olhamos para Ele, dedicamos a nossa vida para Ele. Queridos,
Se o diabo tivesse uma bala, queridos, uma bala, para dar um tiro na sua vida, ele não atiraria nas suas finanças, ele não atiraria na sua família, ele não atiraria nos seus bens. Sabe onde que ele atiraria? No seu tempo com Deus. Se ele tivesse uma chance, ele atacaria onde? O seu tempo com Deus. Porque da contemplação nós vamos sendo transformados. Desestabilizaria toda a sua vida. Por isso, queridos, que o discipulado, ele começa com a intimidade. Nós temos essa imagem aqui, queridos, que nós usamos para ilustrar. Quando nós falamos de igreja local, da nossa igreja, nós temos essa imagem. Primeiro nós começamos com o quê? Com intimidade com Deus. Todos os discípulos íntimos com Deus. Depois nós entramos no discipulado. Depois nós temos as células e os grupos familiares, as celebrações, os departamentos, depois as áreas de influência da sociedade. E é um crescente, queridos, um sustenta o outro. Se nós tirarmos a intimidade com Deus, sem intimidade com Deus não existe discipulado. Sem discipulado não existe células e grupos familiares. Sem os grupos familiares não existe a celebração. Sem a celebração não tem o porquê dos departamentos. Se não tivesse celebração, não teria porquê o departamento infantil. E nós não conseguiríamos alcançar as áreas de influência da sociedade. Consegue me entender? A intimidade com Deus, queridos, vai levar paixão pelas pessoas. A intimidade com Deus, queridos, vai nos fazer orar por três. Porque estar com Deus, queridos, não é quando você abre o teu coração para Deus, é quando Deus abre o coração dele para você. Isso é intimidade, é a troca. Quando você está diante de Deus, queridos, leva uma pessoa, leva um dos teus três em oração diante de Deus, o que acontece? Deus começa a marcar a tua vida por amor àquela pessoa. Por isso a importância da oração por três. Consegue me entender? Porque é na intimidade, queridos, que nós contemplamos a beleza de Cristo. É na intimidade que o nosso ser é transformado. E é na intimidade que temos a possibilidade de refletir a imagem de Cristo. É na intimidade, queridos, que nosso ser é transformado. Ninguém pode discipular sem ser um discípulo. Essa semana o Stefano me mandou essa frase, eu achei interessante, queridos. É de um reformador. Ele fala assim: é mais fácil ensinar do que discipular. Para ensinar você só precisa saber. Mas para discipular você precisa ser. Por isso, queridos, que o discipulado não é uma sala de aula. O discipulado, ele tem ensino, mas ele não é ensino. Discipulado, queridos, é relacional, é compartilhar vida, é ver e refletir. Por isso que não é ensinar pessoas. Por isso que uma cadeira acadêmica não discipula. Por quê? Porque é transformação de vida, é mudança de vida. É onde o meu ser é transformado na intimidade com Deus e eu levo outras pessoas a serem íntimas com Deus. É a transformação, é vida, queridos. Discipulado é eu compartilhar a minha vida com você. É você sentar no sofá da minha sala. É você sentar na mesa. Sim ou não? Pastor, o ensino não é importante? Extremamente importante. É um dos 4 pilares, queridos. Mas o discipulado não se resume em ensino. É a mudança do ser, queridos. É o compartilhar vida. Posso ouvir um amém? O ser é transformado nessa intimidade. Olha o texto que nós estamos analisando. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, Ele faz o quê? Nos
transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Queridos, olha a beleza do Evangelho. Eu e você estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Todas as vezes que nos reunimos como igreja, como se a gente, mais um passinho. Todas as vezes que nós temos leitura bíblica, oração, estamos no nosso momento de devocional, o que nós fazemos? Mais um passinho. Gradativamente estamos sendo transformados à imagem do nosso Salvador. A beleza de Cristo está sendo refletida em nós. Essa palavra transforma, queridos, é metamorfo. É essa palavra aqui, ó. Metamorfo. Mudar de forma, transformar, transfigurar. A aparência de Cristo mudada, resplandecida com um brilho divino sobre o monte da transfiguração. É essa palavra, queridos, é a mesma palavra usada em Romanos capítulo 12. É sofrer metamorfose, é a mesma ideia da borboleta. De haver uma metamorfose, uma transformação, e eu e você estamos passando por uma metamorfose, estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Todas as vezes que você perdoa, que você ama, que você flui nos frutos do Espírito, queridos, você está cada vez mais parecido com Cristo Jesus. E isso é gradativamente, vamos sendo transformados à sua imagem gloriosa, queridos. É dia a dia, vamos sendo transformados gradativamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos, desde lavar uma louça, desde servir a nossa casa, servir os nossos irmãos, desde que, daquilo que nós estamos fazendo, comprando e vendendo, gradativamente, eu e você estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. E isso é cotidiano. Repete assim comigo, cotidiano. Queridos, às vezes é meio pentecostal, carismático, nós gostamos de milagre, queridos, mas nós somos transformados gradativamente, no dia a dia, no cotidiano. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe. Aquele que gritava, não grite. Aquele que não lavava a louça, lave mais. Aleluia. As mulheres falam, glória a Deus. Consegue me entender? É o evangelho do cotidiano, queridos. Nós queremos milagres. E eu não tenho nada contra, creio. Mas a nossa vida é transformada como? No cotidiano, no dia a dia. Na nossa vida compartilhada com Cristo. Quando nós permitimos que Ele faça parte da nossa vida. Isso é pela nossa disciplina, pela nossa força? Não. Pela nossa intimidade com Deus. Quando nós somos íntimos e permitimos a intimidade tocar os nossos corações. Olha o que Provérbios 14, 18 nos fala. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Algumas traduções vão falar, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A luz dos justos, quem são os justos, queridos? Todos aqueles que creram em Cristo Jesus, foram justificados pela graça e são considerados justos diante de Deus. Então o caminho do justo é como a luz da aurora, o sol da justiça vai brilhando, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus, até eu e você sermos dia perfeito, e eu e você estamos a caminho do dia perfeito. Nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus, queridos. O mesmo princípio em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Queridos, não desanime. Por mais que a tua carcassinha está estragando, você já não tem o mesmo corpinho de 10 anos atrás. Sim ou não? Tem dias que dói coisa que você nem sabia que existia. Mesmo assim, o seu ser interior, queridos, se renova dia a... E se renova como?
Na intimidade com Deus. Nós somos renovados como, queridos? Na intimidade com Deus. Uma vez cheguei do trabalho, queridos, tinha trabalhado na academia desde de manhã cedo, estava muito cansado, tinha compromisso da igreja à noite, cheguei cansado, sabe quando você está assim? Acho que só acontece comigo, mas talvez aconteça com você. Tem dia que você chega assim, parece que... Primeira coisa que eu pensei, vou comer alguma coisa e vou deitar, assistir alguma coisa para distrair. No que eu estava indo, o Espírito Santo falou, tire tempo para oração. Cheguei em casa, nem comi, falei, vou ler a Bíblia e orar. Queridos, é como se uma dose de ânimo fosse injetada na nossa... Assim, em tempo de entretenimento, queridos, nós achamos que nós vamos encontrar livro para a nossa alma. Assistindo, comendo, vendo coisas. Mas nós encontramos alívio para a nossa alma na presença de Deus. E às vezes, queridos, essa sequidão que dá no nosso coração. Você já acordou assim, queridos? Assim, já teve dias de sequidão? Essa sequidão se chama sede de Deus. Nada vai se satisfazer, a não ser a presença dEle. Uma vez pouco antes de eu voltar para a igreja, eu lembro do Thomas orando na frente da minha casa, e depois eu comecei a orar por pessoas e eu vi ele orando. Olha o tipo que o cara orava, meu. Ele orava assim, ele ora até hoje assim, que o coração, se ele está orando para uma pessoa, ele orava assim, que o coração dele se torne terra seca, que nada que ele faça o satisfaça, que ele perca os prazeres, e o coração dele se torne terra seca, para que quando a presença do Senhor tocar, ele encontre vida. Queridos, um pouco antes de me converter, queridos, eu entrei em uma depressão, queridos, de voltar para Jesus. Tinha amigos, tinha acabado de comprar meu carro, treinava capoeira, ia para academia, mas nada mais me satisfazia, queridos. Até o dia que eu fui para o encontro e descobri a presença de Deus. Aquilo foi como um bálsamo para a minha alma. Consegue me entender, sim ou não? É na intimidade com Deus, queridos. Às vezes, na sequidão da tua alma, queridos. Não é a fuga que você usa, pode ser comida, pode ser pornografia, pode ser qualquer coisa. Na sequidão da sua alma, o que vai te satisfazer é a intimidade com Deus. Como que se liberta dos vícios? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Porque o vício, ele vem de uma necessidade, e a necessidade é a sede que eu e você temos de Deus. Consegue me entender, sim ou não? O texto de 2 Coríntios fala, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Nós contemplamos a sua presença. Colocamos os nossos olhos nele, a nossa atenção nele. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para ele, para o autor e consumador da nossa fé. Nós somos transformados à imagem dele. Cada dia mais parecido com ele, discipulando e sendo discipulado, contemplando a sua imagem, vendo a glória de Deus e refletindo essa glória na vida dos nossos irmãos. É ver e refletir a glória de Deus. Nós vamos sendo transformados dia a dia à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar.